Pai, estamos aqui hoje, Senhor, na Tua presença, para ouvirmos um pouquinho mais do que o Senhor quer nos passar, que podemos um pouquinho mais ouvir a Tua palavra, pedimos humildemente que o Senhor derrame o Seu Espírito sobre nós neste momento, para que possamos entender tudo que o Senhor quer nos mostrar. Peço humildemente, Pai, que o Senhor me use nesse momento como Teu porta-voz, e que nada que eu diga nessa noite, nada que eu fale aqui neste momento, seja de minha vontade, mas sim da Sua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, amém. Queridos, ontem nós começamos essa mini semana de oração trabalhando o mal e a integridade humana. Ou seja, nós vimos um pouco sobre o sofrimento do mal, sobre como Satanás está a rodear cada um dos filhos de Deus, como ele aponta os efeitos e tenta de algum jeito fazer com que as pessoas blasfemem contra o Senhor, mas também nós vimos como o ser humano negou a Deus e como o ser humano ser pecador, a única coisa que o ser humano tem por direito, tem como garantido para ele, que é a morte. A única coisa que nós somos dignos é de não permanecermos vivos, não sermos salvos. Por isso que nós vimos o texto de Romanos, no capítulo 6, verso 23, que diz exatamente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu levantei uma pergunta aqui. Eu não terminei, eu deixei vocês irem para casa sem nada na cabeça. A dúvida que ficou é: como aceitar esse perdão? Como é que nós poderíamos aceitar o perdão divino, sendo que nós somos tão maus? Sendo que às vezes a gente não perdoa nós mesmos. Imagina aceitar o perdão que Deus nos oferece. Então hoje vou trabalhar com vocês sobre arrependimento e confissão. Pontos cruciais da jornada cristã, pontos importantíssimos, que muitas das vezes nós damos estudo bíblico sobre, e às vezes nem a gente mesmo entende. Então, só para frisar, o tema dessa semana é o grande conflito, um evento, uma coisa mais do que atual, que é o fato de nós estarmos em guerra. De novo, não estou falando de Israel e Hamas, não estou falando de Rússia e Ucrânia, estou falando da guerra cósmica entre o bem e o mal. E existe um detalhe que eu não falei na noite passada, porque se existe um grande conflito, se existe alguma batalha a ser travada, nós sabemos que Deus não está usando o seu poder. Porque se Deus utilizasse o seu poder, não era um grande conflito, era um grande massacre. Então só existe um grande conflito porque nesta guerra Deus está tratando unicamente com o seu caráter. Mas vamos para Apocalipse no capítulo 3, versículo 19. Para começarmos a falar sobre o que é o arrependimento, vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. O texto diz bem assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende. Então, o chamado de Deus para a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna e é a igreja que nos representa no período histórico em que vivemos, o dito de Deus é: seja pois zeloso e arrepende. O chamado de Deus é para que nós possamos nos arrepender. Atos, capítulo 5, verso 30 ao 31. Atos 5, do 30 ao 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O primeiro aspecto sobre arrependimento, que é uma coisa necessária, quem concede o arrependimento é Deus. Vamos para Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, versículo 4.
Romanos 2, versículo 4, diz bem assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Agora vem o estalo na mente: peraí, Deus pede que eu me arrependa. O pedido dele é para que eu possa me arrepender. Mas é Deus que faz o arrependimento. Como é que eu faço? Eu estou esperando Deus agir na minha vida para que eu me arrependa? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que, sei lá, matar uma galinha e jogar o sangue dela no terreiro? O que eu tenho que fazer? Se é Deus que nos faz arrepender. E outra, por acaso Deus não quer que eu me arrependa para que eu seja destruído? Por acaso Deus não gostaria que escolher alguns para ser salvos e outros para se perderem? Porque existe uma vertente dentro das religiões chamada de calvinismo, que diz que essas pessoas são predestinadas, umas para a salvação e outras para a perdição. Será que seria isso mesmo que a Bíblia diria? Será que a Bíblia está dizendo para nós que, ou é que Deus que dá o arrependimento e eu preciso me arrepender para me converter? Será que Ele está dizendo que muitas pessoas não vão se arrepender porque Ele não vai dar o arrependimento? Bom, 2 Pedro 3,9 ele deixa bem claro que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns acham demorar. Pelo contrário, ele está rogando para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, dizer que Deus escolheu um para ser salvo e outro para ser perdido, não é bíblico. Deus quer que todos se arrependam. E se nós temos 100 pessoas, significa que Deus quer que 98 se arrependam? Não, Deus quer que todos, a 100%. O desejo de Deus para o ser humano é que todos os seres humanos possam se arrepender e ir ao encontro dele e possam alcançar a salvação. Deus nunca quis que um se perdeça e o outro se salvasse. Mas leva agora uma dúvida: se o arrependimento vem de Deus, se é uma ação que é divina, que vem pela bondade do Senhor, e Deus quer que todos se arrependam, agora o que eu preciso fazer para alcançar esse arrependimento? Nós temos Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo não está falando para você se limpar para ele. Cristo está falando para você se tornar teólogo e aprofundado na Bíblia para ir até Ele. Ele só disse para vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. O chamado de Cristo é ir até Ele. E a ação de ir até Cristo, a ação de ir até Deus, como você está, é o primeiro passo para permitir que Deus te leve ao arrependimento. Porque Deus não age fora da sua vontade e do seu consentimento. Ou seja, se você não deseja o arrependimento, se você não quer se arrepender, eu proponho que Deus venha na sua vida para que você consiga tal fato. E existe um porém. Esse arrependimento ligado ao remorso. E esse arrependimento não é por causa que você magoou ao Senhor, mas é por causa que aquilo vai implicar no resultado negativo. Vamos fazer um exercício. Nós já conhecemos a Deus, nós buscamos ao Senhor, e em muitos dos casos a gente comete alguns desvios, algum pecado, mas alguém consegue sentir um pensamento: nossa, se eu fizer isso, eu vou pro inferno, eu vou perder o céu. É esse pensamento que passa na cabeça. Alguém já sentiu isso no seu coração, em algum momento? Nossa, fazendo tal coisa, eu vou perder o céu. Não é um pensamento: nossa, fazendo isso, eu estou magoando o Senhor. São sentimentos diferentes. Perder o céu e magoar a Deus são coisas diferentes. Perder o céu é egoísmo. Esse pensamento é um pensamento nosso. O ser humano é egoísta de natureza. O pecado surge pelo egoísmo. Mas o arrependimento verdadeiro, ele leva o seu coração a entender que isso é uma ofensa direta e única ao Senhor. Atos, no capítulo 3, versículo 19. Nos mostra algumas das reações ao arrependimento.
Atos 3, versículo 19. Atos 3, 19. Diz bem assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento verdadeiro leva à mudança. Arrependimento verdadeiro traz transformação. Arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. E sabe o que é interessante de conversão? As pessoas às vezes confundem. Conversão não é virar um pouquinho, não é fazer isso aqui. Isso não é converter. Conversão é mudança total de posição. É um giro de 180 graus. Não é 360. Quando você dá 360, você para no mesmo ponto. São 180 graus de mudança. É mudar completamente. É você estar indo, por exemplo, aqui no meu caso, eu ir para o Piratã, mudar de ideia. Vou para Campo Mourão, vou para outra posição. É total diferença. Mudança total de comportamento. Isso é conversão. 2,38. Atos 2, verso 38. O povo, vou ler o verso 27. Vocês me batizados. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos um pouquinho as consequências do arrependimento, ela leva a 2 passos primordiais: conversão total e batismo. O interessante é que tem uma consequência do batismo: receber o dom do Espírito. Então, quando a pessoa se arrepende, que é uma dádiva divina, de ir até Cristo, as pessoas têm como consequência do arrependimento verdadeiro uma conversão, mudança total de pensamento, mudança total de teologia. Eu me vestia de tal modo: nossa, mas será que eu honro a Deus com essa minha boca? Eu ouvia certas músicas, mas será que Cristo ouvia essas músicas comigo? Eu assistia certos filmes, será que Deus se sentaria do meu lado para assistir esse filme comigo? Eu honro a Deus, irmão. A sua mentalidade muda, porque você não faz mais para você ou por você. Você faz para Deus e para Deus, por amor a Deus. Lembra que eu falei que a vida eterna é uma dádiva divina dada por Cristo? Em Cristo. Para conseguir a vida eterna, o primeiro passo que Cristo vai nos dizer também é: negue-se. Isso é um dos passos do arrependimento. Converter-se, mudar. Antes de ir para a história de Davi, eu recebi de presente, esses 30 dias atrás, um livro que eu fiquei muito feliz. Eu sou uma pessoa apaixonada por leitura. Gosto muito de ler. Eu tenho aproximadamente uns 205 livros em casa. E eu estou montando a biblioteca ainda, falta bastante. E eu ganhei esse livro de um irmão da igreja, Princípios de Vida. É de 1968. É um livro muito antigo. E o interessante é que eles vão trazendo princípios básicos da fé. E ele traz algumas citações no capítulo 18 dele sobre arrependimento. E olha que interessante, são trechos de linguagem. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. O Desejar das Nações, página 413. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo,
Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não deverá em vós uma mudança real de vida. Vereda de Cristo, ou como nós conhecemos hoje em dia, caminho a Cristo. Então, arrependimento sincero produz mudança. Vamos para a segunda Samuel, no capítulo 11. Segundo Samuel capítulo 11, nós temos uma história comum para grande parte dos cristãos. Nós temos o caso do adultério de Davi e Batseba. E o interessante são algumas coisas que nós temos nesse texto que nos mostra o mal, o pecado, dar brecha ao pecado, arrependimento, confissão e mudança. Mostrados por Davi. Do verso 1 ao verso 5, diz bem assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se lidou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, mostra alguns erros. A Bíblia enfatiza que no decorrido do ano, no tempo em que os reis iam à guerra, ou seja, será um período em que os reis iam à guerra, quem devia estar em guerra? Davi. Mas Davi estava na fonte de batalha? Não estava no palácio. Outro detalhe: um cristão de verdade, ele acorda cedo ou acorda tarde? O servo de Deus acorda cedo. Para ter contato com Deus. Você não vai deixar isso muito claro. E que horas? Aqui fala que Davi levantou? Uma tarde. Ele foi ter com Deus logo em seguida, quando ele acordou? Não. Ele foi andar pelo seu palácio, numa atitude de ver ninguém se opunha a ele. E aí, quando ele vê uma mulher, não só vê, ele pergunta por quê. Descobre que a mulher é casada. Urias era um dos 30. Sabia que Davi tinha os 3 e os 30 soldados poderosos de Davi. Entre os 30 estava Urias. Era um dos próximos de Davi. Davi no nível chama a mulher para perto dele e se deita com ela. No entanto, e o pior, quando ele descobre que ela estava grávida, ele manda chamar Urias da guerra. Ele manda chamar Urias da guerra para que Urias viesse e deitasse com a sua esposa. Mas Urias era um homem muito íntegro e falou assim: meus amigos e meus irmãos estão, nesse momento, morrendo. Eu não vou ficar comendo e deitado com minha esposa. E quando Davi descobre isso, então ele manda ele de volta para a guerra com uma carta para Joabe. E a carta de Joabe dizia para ele mandar Urias para a morte. Então Davi comete vários pecados em sequência. Vários pecados. Começados com a expulsão dele, adultério, um assassinato. E a Bíblia fala que Davi dá uma característica para Davi muito interessante. O homem segundo o coração de Deus. Agora você pensa, como é que um homem desse é segundo o coração de Deus? Só que no capítulo 12, Deus não deixaria que Davi ficasse passando batido por isso. Davi encobriu toda a sociedade. Davi fez isso escondendo-se, mas Deus sabia tudo.
Deus chamou a atenção de Davi através do profeta Natã. Verso 1 do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E Natã vai começar a contar uma parábola para Davi. Olha, tinha um homenzinho pobre, tinha uma ovelhinha, que comia da sua mesa. Conceito esse que mostrava que a ovelha era realmente muito próxima do homem, porque comer da mesa no Oriente Médio é só pessoas camadas, eles não comem com qualquer um. Você negar comida no Oriente Médio é falar que você odeia a pessoa, tá? Se alguém chamar lá para comer. Então falava que a ovelhinha comia da mesa do homem, e um homem muito rico, que tinha muitas outras ovelhas, ele decide então pegar aquela ovelhinha daquele homem e matar e oferecê-la para um visitante. A reação de Davi é interessante. Porque ele fala: não, esse homem deve morrer. Deverá destruir 4 vezes mais do que ele tomou daquele homem. Se a gente olhar a história de Davi, Davi vai perder o filho e o vai ser. Vai perder a Amilão, Absalão e Adonias. Tomou um do Senhor, mas não o juízo que ele fez, ele recebeu. Mas esse não é o foco. Natã vai falar: Davi, esse homem é você. Davi, o homem que tomou a ovelhinha do outro é você. Quando tomou a mulher do servo do Senhor Urias e ainda o matou. A reação de Davi, no versículo 13, mostra que Davi não ficou indiferente quanto a essa chamada de atenção. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo que blasfemassem dos inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então foi que Natã foi para a sua casa. Olha que interessante. Natã viu e falou: meu Deus, eu pequei contra o Senhor. E Natã, o profeta, percebeu realmente o arrependimento de Davi. Olha, você se perdoou seu pecado, e Deus te perdoa, você não vai morrer. Mas aquele filho será que no estado da vida do tempo, essa criança não permanecerá viva. Sabe, uma coisa que eu gosto muito é do livro de Salmos. E grande parte dos Salmos foram escritos por quem? Então, se você pesquisar um pouquinho, vai descobrir que existe um salmo escrito na Bíblia quando Davi foi entendido por Natã. Salmo 51. Salmo 51. Versículo de 1 a 5. Salmo 51 diz bem assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e o pecado me concebeu minha mãe. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A oração de Davi é uma oração de alguém arrependido ou não? Sim. É uma oração de arrependimento. O interessante é que, por isso que ele é classificado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Porque, sendo pecador, sendo mau,
ele reconhecia os seus erros e as suas falhas. Isso mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia nos enfatiza que quem leva ao arrependimento é o Senhor. Isso para quem se arrependeu significava que quem estava com Davi era o Senhor. Então, se eu me achego a Deus, se eu vou até Ele, mesmo que eu ainda não me arrependa, mas se eu me achego a Deus, busco a Cristo, o tempo com Cristo, no estudo da palavra, produz arrependimento. Não tem como você se chegar a Deus e permanecer como está. É uma história muito contada. Já foi contado aqui pelo menos umas 10 vezes esse ano, eu tenho quase certeza. De que tinha um grupo de pessoas andando numa estrada escura. Tinha chovido bastante. E passou um carro do lado. Aí a pessoa sentiu que se mudou, mas não viu nada. Vixe, eu acho que me sujei. Mas estava escuro, não viu nada. E chegando perto de uma cidade, a luz começou a iluminar ele. E ele viu, nossa, acho que sujei as mangas da minha camisa. Está sujo aqui. Conforme ele ia chegando mais próximo da cidade iluminada, ele ia vendo, não, eu acho que eu sujei minha camisa. Está bem sujo. Na hora que ele chegou no foco da luz, onde a luz era mais concentrada, ele percebe que ele está completamente sujo. Assim é, quando nós vamos até Cristo, no caminhar em direção a Cristo, dia após dia, nós falamos, nossa, eu acho que eu estou um pouquinho sujo. Mas não tem como o cristão se aproximar de Cristo e não ver a imundícia do pecado. E quando ele percebe a imundícia do pecado, sendo próximo de Cristo, isso traz arrependimento. E se arrependimento sincero traz mudança de comportamento. Essa é a maravilhosa graça divina. Porque quando nós entendemos que Deus é quem nos dá arrependimento, que é Deus que transforma a nossa vida, basta apenas nós irmos em direção a Ele, nós entendemos que nós podemos aceitar verdadeiramente a graça, porque não é uma ação nossa. A graça divina nos permite não só sermos salvos, mas alcançar a Deus de plenitude. Virmos até o Senhor verdadeiramente, não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E a consequência de ir até Cristo é não viver mais para si. O que implica em aceitar o perdão de Deus em minha vida. O que devo fazer a partir de agora? Essa é uma resposta que eu vou dar. Mas uma coisa é fato: Deus te perdoou a partir do momento que você se arrependeu e confessou a Ele. Mas esse não é o último passo. Não se confunda. No momento que vocês desceram nas águas do batismo, esse era o primeiro passo que vocês davam na jornada cristã. Era o primeiro passo que vocês diziam: Senhor, eu aceito a Ti publicamente, agora transforma-me. Como? Vamos trabalhar nesse momento, fazeremos isso pouco a pouco, para compreendermos essa dinâmica do grande conflito e como estarmos do lado correto, que é o lado vencedor, que é o lado de Deus. Eu vou chamar o Júlio para a mensagem dessa noite. Vejo as tuas maravilhas.
Meu desejo é ser irmão, meu desejo é ser filho, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como feijão eu não te deixarei. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver. No calor teu abrigo, onde eu posso me esconder. Meu desejo é ser leão, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como feijão eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só poder descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. De ir até o Rio de Janeiro, vocês vão perceber que lá, bem de longe, o Cristo Redentor é esse, bem de longe. Quando vocês chegam aos pés do Cristo Redentor, percebem que ele é gigantesco. Assim é quando nós vamos a Cristo. A princípio parece muito pequeno. A princípio parece que não é grande coisa. Mas quanto mais próximos chegamos aos pés de Cristo, vemos a sua grandeza. E ir até Cristo é o primeiro passo para aceitar que Deus converta o seu coração e te traga arrependimento.
E o processo de arrependimento é necessário. É importantíssimo. Sem arrependimento não há verdadeira conversão. E sem verdadeira conversão, não há como aceitar o perdão divino. Eu lembro da história de Jacó citada. O termo Israel, o nome Israel que Deus nos dá, é o nome que nós podemos optar. Nós somos o povo de Israel. O povo do Islã significa aqueles que são submissos a Allah. O povo de Israel são aqueles que lutam contra Deus e prevalecem. A vida cristã, judaico-cristã, é uma luta diária contra Deus, com Deus. Porque Ele quer tirar de nós o mal. E nós devemos fazer como Jacó: só te solto quando tu me abençoares. Só te solto quando tu me dá arrependimento puro e verdadeiro. Feche seus olhos. Pai querido, Senhor de misericórdia, compreendemos, Pai, que nós somos miseráveis, indignos, e pedimos, Pai, que humildemente possamos nos achegar a Ti e que Tu produza no nosso coração arrependimento verdadeiro, que os nossos maus pecados, que a nossa vida vã, as atitudes que nós às vezes nem percebemos que Te desagradam, que o Senhor faça com que o arrependimento floresça no nosso coração, para que através do Teu poder, para que através do Teu amor, possamos viver, Pai, em conformidade com o Teu querer. Traga-nos arrependimento. Nos ajude, Pai, a nos convertermos verdadeiramente a Ti. Pedimos também, Pai, uma bênção especial sobre cada um dos presentes aqui. E clamamos, Senhor, durante o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e pedimos uma noite boa de descanso, um dia bom de serviço amanhã, mas que o Senhor nos traga novamente para dentro da tua santa casa no próximo dia. Em nome de Jesus, te agradecemos e pedimos, Senhor. Amém. E com Deus, queridos, e até amanhã.